Hoje, no Emoções a Serviço da Vida, nós vamos falar dos diagnósticos mais comuns no Brasil e que têm levado muitas pessoas em idade produtiva, em idade laboral, em idade de trabalho, a ficarem paralisadas das suas funções. Por vários motivos. Por prejuízos de diagnóstico, por ausência de tratamento, mas por dificuldade de reconhecer os seus próprios limites. Então, nós vamos falar de 3 pontos importantes: suicídio, depressão e ansiedade. Vamos começar por ansiedade, essa palavra tão comum que as pessoas usam muitas vezes de maneira superficial. Então, eu estou aqui atrasada para fazer alguma coisa e eu falo, eu estou ansiosa, eu tenho ansiedade. Ou eu estou na expectativa de fazer uma prova e a pessoa fala, eu estou passando mal de ansiedade. Mas o que é de fato um transtorno de ansiedade e o que é um comportamento ansioso e uma ansiedade funcional, ou seja, aquela ansiedade que é importante? Porque na saúde mental, nós não vamos falar que existe emoção boa ou emoção ruim. Nós falamos que existem emoções funcionais e disfuncionais. Então, hoje eu vou clarificar para você, eu vou deixar claro para você como você vai conseguir separar o que é um transtorno e o que é um comportamento. Porque comportamentos isolados pode ser tudo, inclusive nada. Então, vamos falar da ansiedade. A ansiedade como transtorno, ela precisa ser avaliada com 3 indicadores: intensidade, temporalidade e prejuízo. Prejuízo social, prejuízo clínico, prejuízo laboral, prejuízo no trabalho, a intensidade dos sintomas, o tempo que ela dura e os prejuízos que ela traz. Então, a ansiedade tem alguns sintomas que nós chamamos de sintomas clássicos: pensamento acelerado, taquicardia, sudorese, boca seca, tremores, medo, angústia. Esses são alguns sintomas clássicos da ansiedade. Como é que a gente vai dizer que a ansiedade vai virar disfuncional, né? Que precisa ser avaliado por um profissional especializado para entender se ela é um transtorno ou se ela é um comportamento esperado, inclusive. Vamos pensar que você está próximo de fazer uma viagem que você sonhou e programou ela há 2 anos. E aí, na semana daquela viagem, você altera o seu sono, você fica mais taquicárdio, com muitos pensamentos intrusivos acerca da viagem, com expectativa dessa viagem, e aí, às vezes, essa expectativa vem junto com o medo de alguma coisa dar errado. Essa ansiedade é funcional ou disfuncional? Ela é funcional. Porque é esperado que quando você vai viver alguma coisa que você planejou há muito tempo ou que é importante para você, você tenha alguns sintomas. E aí, como é que eu vou avaliar que essa ansiedade, então, ela é disfuncional? Quando esses sintomas ficam muito intensos, duram muito tempo e trazem prejuízo. Então, eu tenho uma viagem para daqui a 6 meses e eu já comecei a ter alteração do meu padrão de sono. Eu fico taquicárdio só em pensar nessa viagem, eu não consigo dormir direito, eu passo o dia inteiro com uma sensação de angústia, um aperto no peito só em pensar nessa viagem. E aí tem aumentado a intensidade. Então, antes eu tinha dificuldade de começar a dormir. Eu agora, além de dificuldade de começar a dormir, eu ainda acordo no meio da noite. Então, está aumentando a intensidade dos sintomas. Eu ficava angustiado só no período da manhã. Agora essa angústia está durando o dia inteiro e eu não consigo parar de pensar nessa viagem. E ela está me trazendo prejuízo, porque eu não consigo mais me concentrar e eu acabei atrasando entregas importantes no meu trabalho. Então, a gente tem aí intensidade de sintomas aumentado, tempo de duração prolongada e prejuízos claros. Aí a gente vai começar a pensar numa avaliação. Talvez sim, nesse caso você precisa de uma avaliação especializada, de um psicólogo ou de um psiquiatra. Ele sim vai conseguir te diagnosticar e identificar se você tem uma ansiedade transitória por um momento específico ou se você está desenvolvendo TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente sabe que o Brasil, isso é a estatística que fala, né? A Organização Mundial de Saúde tem lá as suas estatísticas. O Brasil é o país da América Latina com mais diagnósticos de ansiedade. E Brasília é a capital da ansiedade. Então, vamos pensar que
a ansiedade ela é um transtorno e os transtornos psiquiátricos, eles têm uma característica. Todos eles são multifatoriais. Então, por que nós chamamos de transtorno? Porque eles não têm uma etiologia clara e única. Então, não é uma doença, é um transtorno porque tem múltiplas causas, né? São multifatoriais. Então, a gente tem questões biológicas, psicológicas, sociais e de crenças para identificar um transtorno. Então, se a gente pensar em Brasília, Brasília é a capital da ansiedade. Será que o ambiente de Brasília, será que a localização geográfica, o modelo de funcionar social de Brasília, ele coloca as pessoas daqui com uma prevalência ou uma vulnerabilidade maior de ter ansiedade? Sim, as pesquisas dizem isso, né? Para a Organização Mundial de Saúde, Brasília é o lugar com maior diagnósticos de ansiedade. Só que tem uma outra questão aí que a gente pode levar em consideração, é que em Brasília também a gente tem acesso a um sistema de saúde mais eficaz do que em algumas outras cidades do Brasil. Ou em Brasília, a gente pode pensar também que as pessoas aqui, elas vivem num ambiente de muita pressão, muita tensão, e isso pode levá-las a desenvolver, de fato, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, você precisa perceber que existe uma diferença entre comportamento e transtorno e entender também que os nossos 4 eixos de cuidado também podem ser eixos de adoecimento. Então, fatores biológicos, psicológicos, sociais das nossas crenças vão influenciar na nossa saúde e no nosso adoecimento. Agora nós vamos falar um pouco sobre depressão. Então, se Brasília é a capital da ansiedade, se Brasil é o país com maior diagnóstico da América Latina de ansiedade, e a depressão? Para a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a doença que mais incapacita pessoas em idade produtiva no mundo, não é no Brasil. Então, a gente tem aí a depressão como o diagnóstico de maior prevalência, ou seja, de maior incidência no mundo inteiro. E aí, quando a gente vai pensar em depressão, o que é que a gente vai levar em consideração para separar o que é uma tristeza e o que é uma depressão? Os mesmos critérios, ITP, intensidade, temporalidade e prejuízo. A depressão é um transtorno emocional que vai trazer aí alguns sintomas também que a gente chama de sintomas comuns. Isolamento social, alteração do padrão de sono, tanto para insônia quanto para hipersonia, alteração do padrão alimentar, uma tristeza sem um motivo certo, sem um motivo aparente, uma perda de prazer por coisas que antes davam prazer e o isolamento social. Andréia, mas tinha um colega meu de trabalho que ele tinha depressão e trabalhava. Ele cumpria as obrigações dele. Mas como é que estava o convívio dele com a família? Como é que estava o convívio dele em outros ambientes sociais? Então, a gente tem aí esses sintomas como sintomas prevalentes em pessoas com depressão. E aí, vamos lembrar de novo que existem fatores biológicos, psicológicos, sociais e da espiritualidade para levar uma pessoa ao adoecimento ou a um tratamento. Então, a depressão, ela vai trazer aí prejuízos funcionais, prejuízos no convívio dessa pessoa e na produtividade dela no trabalho. E a depressão, ela também é um preditivo para comportamento suicida. Nós vamos falar sobre suicídio logo mais. E o que difere depressão e tristeza? A tristeza, ela tem um motivo. Então, eu estou triste porque eu perdi um ente querido. Eu estou triste porque eu tinha o desejo de passar em um concurso e eu não consegui passar nesse concurso. Então, a tristeza, ela tem um endereço certo. Só que a duração dela, ela é menor, né? Então, eu fiquei triste porque eu perdi um ente querido. Nas primeiras semanas eu tive alteração do padrão de sono, padrão alimentar, mas ali com o decorrer dos dias isso foi se dissipando, ou seja, esses sintomas foi diminuindo a intensidade, né?
E agora eu fico triste só em datas comemorativas, ou seja, ampliei a espacialidade, a temporalidade que ele acontece. E o prejuízo que me trouxe ali no início do luto, ele não existe mais. Então eu consegui voltar a trabalhar, consegui voltar a fazer atividade física, levar a minha vida. Isso é uma tristeza e ela tem um motivo. E aí a depressão? A depressão, ela não tem um motivo certo. Ela é uma tristeza que não passa e que não tem um motivo. Ela é uma tristeza que vai aumentando de intensidade. Então eu começo a me isolar socialmente, daqui a pouco eu começo a perder o prazer pelas coisas que antes eu fazia e que me davam muito prazer. Uma frase muito comum em pessoas com depressão é quando você pergunta para ela, o que é isso? Ela fala, tanto faz. Isso aqui, tanto faz também. Que cor que é essa? Cinza. E essa outra? Cinza. A pessoa, ela perde a referência de diferença. Ela começa a entrar em um rebaixamento afetivo, em uma falta de identificação, inclusive com emoções de intensidade e emoções de rebaixamento. Ela está o tempo inteiro com esse humor mais rebaixado. E a duração é uma tristeza que não passa. Com o passar dos meses, essa tristeza e esses sintomas clássicos, como alteração do padrão de sono, alteração alimentar, perda de prazer, de vínculo social, vai aumentando e começa a trazer um prejuízo significativo, principalmente nas relações sociais e no prejuízo ali das funções laborais, das funções de trabalho. E aí a gente tem aí a depressão como um transtorno com uma prevalência alta em mulheres. Por que prevalência alta em mulheres? A gente tem N conjecturas aí para falar dessa prevalência maior em mulheres. Alterações hormonais que acontecem com as mulheres, essa dupla jornada que a mulher acaba vivendo e que exige dela um repertório, um padrão de comportamento muito mais alto, né? Ela precisa equilibrar vários pratos. E essa é uma grande mentira social que as mulheres escutam. Então, muitas vezes, as mulheres acabam se esticando muito, né? E eu digo que tanto se esticar para alcançar cansa, quanto se abaixar para caber em um lugar dói. Então, é importante que a gente aprenda a andar aí na nossa altura, no nosso movimento. E a gente tem aí questões também da mulher buscar mais tratamento do que os homens. Então, são algumas conjecturas que a gente faz para a mulher ter maior incidência de depressão do que os homens. Agora nós vamos falar do terceiro ponto que eu quero abordar com vocês hoje, que é sobre suicídio. O suicídio é um tema que tem um pouco de tabu para se falar dele, mas é importante nós falarmos dele. Por quê? Porque o suicídio hoje, ele mata mais jovens de 19 a 35 anos do que o câncer, do que a diabetes e o HIV juntos. A gente tem o suicídio como a segunda causa de morte entre jovens de 19 a 35 anos. E, infelizmente, a cada 40 segundos, alguém está atentando contra a sua vida no mundo. Só para você saber, 800 mil pessoas vão embora de maneira prematura, de maneira precoce, porque deram cabo da sua vida através do comportamento de suicídio. E as pesquisas dizem que 92% dessas pessoas tinham um transtorno mental tratável, ou seja, se essa pessoa tivesse feito tratamento, ela não tinha dado cabo da sua própria vida. Então é importante que a gente clarifique e entenda o que leva uma pessoa a cometer suicídio. As pesquisas dizem que existem 5 Ds que são preditivos de levar alguém para a morte: depressão, desespero, desesperança, desamparo e dependência química. Isso são os 5 Ds preditivos para levarem alguém ao suicídio. E dos transtornos mais comuns que levam uma pessoa ao suicídio, isso foi feita aí uma autópsia psicológica nas pessoas que se suicidaram, a depressão, ela está aí em primeiro lugar como a causa que leva alguém a atentar contra a sua própria vida. E aí, por que é importante a gente entender depressão e ansiedade e entender o que leva uma pessoa ao suicídio? E aí, por que é importante a gente entender ansiedade, depressão e suicídio? Essas são as 3 maiores demandas dos consultórios de saúde mental, mas também são as 3 maiores demandas da nossa sociedade hoje.
Só para você entender, a cada 10 pessoas, 6 pessoas vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Algumas delas vão se curar, né? Na verdade, ter a remissão dos seus sintomas, porque na saúde mental a gente não fala de cura, a gente vai falar de remissão de sintomas, porque se não tem uma etiologia clara, né, como, por exemplo, quando eu quebro a minha perna, eu sei que eu quebrei tal osso, ele foi engessado e com X dias eu tiro o gesso, logo depois eu faço fisioterapia e está tudo certo. Com a saúde mental não é assim. Como é um transtorno, ele tem múltiplas causas. E aí nós vamos falar de remissão de sintomas. Então a gente tem aí a depressão como o transtorno mental mais eminente nas pessoas que deram cabo da sua vida. E aí, para você entender melhor, se a depressão leva uma pessoa ao suicídio, e a depressão é a doença, né, o transtorno com maior prevalência no mundo, a gente tende a pensar que esse dado de 800 mil pessoas é um dado, inclusive, que não é real. A gente acredita que existem mais pessoas que vão embora por suicídio e que não foi identificado na sua avaliação de morte. E aí eu quero trazer para vocês 3 critérios importantes para a gente avaliar o risco de uma pessoa cometer suicídio. Então a gente tem aí a depressão, o desespero, a desesperança, o desamparo e a dependência química como fatores preditivos para levarem alguém ao suicídio. Começa a pensar numa pessoa que tem falas do tipo: Deus podia me levar, eu não tenho mais esperança no futuro, ou eu não tenho mais apego por ninguém, não tenho apego por trabalho, não tenho apego por família, por religião, e o desespero toma conta dos meus comportamentos. E para completar, essa pessoa ainda faz uso de álcool ou outras drogas. Essa pessoa é candidata a dar cabo da sua vida. Uma outra coisa importante de se pensar nesses 5 Ds é que não necessariamente eles vão acontecer os 5 de maneira sequencial. Agora, a depressão, o desespero, a desesperança, o desamparo e a dependência química são itens importantes para você avaliar na sua saúde mental e na saúde mental das pessoas que estão próximas a você. Agora, quais que são os fatores para a gente avaliar de risco no suicídio? Risco baixo, pensamentos suicidas ocasionais, sem planejamento, sem tentativas prévias e com um apoio familiar e social consistente e ausência de transtorno mental. Risco médio, pessoas com tentativas prévias, elas já fizeram algum tipo de tentativa. E aqui a gente não vai avaliar se a tentativa foi letal, se a tentativa ela usou um meio importante ou não. A gente vai avaliar a tentativa. Pensamentos suicidas sem planejamento, ausência de impulsividade ou abuso de álcool e outras drogas, apoio familiar e social consistente e uma dúvida ali, se aquela pessoa tem ou não transtorno mental. Esse é o risco médio. Agora, risco alto, tentativas prévias, planejamento e acesso a métodos letais imediato, tomadas de providência, cartas de despedida, seguro de vida, testamento, apoio familiar e social inconsistente, abuso de álcool e outras drogas e presença de um transtorno mental grave. Essas são as classificações de risco baixo, médio e risco alto. Agora, o que é importante você perceber? Que o apoio familiar nas 3 avaliações de risco, eles vão falar muito desse fator de proteção ou desse fator aí de facilitar uma pessoa a querer dar cabo da sua vida. Percebem o quanto a família é importante? Eu digo no meu consultório que a família é tão importante para o tratamento como a terapia, a atividade física e a medicação. A família é esse lugar de proteção, é esse lugar que você precisa legitimar as pessoas a serem livres para sentir o que elas sentem. Eu digo sempre que emoção, sentimento, não dá para ser classificado como certo ou errado, ou isso aqui é 20% ou 30%. Se você sofre porque o seu pet morreu e se você sofre porque o seu filho morreu, você sofre.
E eu e nem ninguém pode julgar ou classificar se o seu sofrimento é certo e errado ou a proporção que você deve sofrer. Com isso, eu quero dizer que você é autor da sua história, mas você também é um facilitador da história de pessoas que estão ao seu lado. É importante a gente entender que nós, enquanto humanos, somos a única espécie da Terra que imediatamente, ao nascermos, precisamos de alguém. Então, se um potro nasce, ele sai andando, mas se um bebê nasce, imediatamente ele precisa de uma outra pessoa. Andréia, e se a depressão, o desespero, o desamparo, a dependência química, eles são preditivos para levar uma pessoa a cometer suicídio? E o que é que faz uma pessoa desejar viver? Quando eu escrevi o livro Emoções Revistas da Vida, eu comecei a pensar quais seriam os antídotos para a depressão, para o desespero, para o desamparo, para a desesperança e para a dependência química. E eu escrevi os 5 Ds da vida. Então, quais são eles? Desfrute, descanso, desenvolvimento, decifrar e decidir. É importante que você desfrute daquilo que você tem. Por mais que você não esteja no lugar que você sempre idealizou, ou que você esteja vivendo a melhor época da sua vida, existe algo a ser desfrutado hoje. E o desfrute está ligado ao tempo presente, a esse momento atual. Descanse. Existem coisas na sua vida que nada que você faça vai mudar essa situação. Se desenvolva, porque existem coisas na sua vida que são responsabilidade sua. Decifre qual que é a sua estação. Às vezes você está no outono e precisa de um casaco, mas um casaco leve. Às vezes você está no inverno e precisa de um casaco mais sólido. Ou você está no verão e precisa usar aí protetor solar. Porque mais importante do que a estação que você está vivendo é o preparo da mala para essa estação. E quando você decifra a sua estação, você decide viver. Então, desfrute daquilo que você tem, descanse naquilo que você não consegue mudar, se desenvolva naquilo que é responsabilidade sua, decifre a sua estação e decida viver. Se falar é sempre a melhor opção, acolher é a nossa grande missão. E a primeira pessoa que nós precisamos acolher é a gente mesmo. O cristianismo tem uma máxima. Quando foram questionar Jesus qual que era o maior mandamento, Jesus disse assim: ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ali Jesus estabeleceu um fluxo. Eu amo a Deus, depois eu me amo e depois eu vou amar alguém. Então, para que você tenha qualidade de vida e para que você consiga colocar as suas emoções a serviço da sua vida, tenha fé, tenha expectativa no futuro, acredite, por mais que você esteja vivendo uma situação difícil, é possível viver melhor e com mais qualidade de vida. Se ame ao ponto de se chamar para dançar, cuide de você, cuide daquilo que é importante para você. Faça uma boa mesa para almoçar com você mesmo. Desfrute de um banho mais alongado, de um bom creme de pele. Faça coisas que gerem prazer em você e contentamento suficiente para que você consiga cuidar de alguém. E com isso, eu quero deixar para você que ansiedade, depressão e comportamento suicida têm tratamento. E por ser uma área de saúde, é importante que você procure uma ajuda especializada. Nós vamos finalizar esse podcast repetindo os 5 Ds da vida, para que você consiga exercer eles na sua vida e ajude outras pessoas também a exercer na sua vida. Desfrute daquilo que você tem, descanse no que você não pode mudar, se desenvolva naquilo que é responsabilidade sua, decifre a sua estação e escolha viver.